Terceiro portão de Plutão, Pamukkale, Turquia. Em 2013, um arqueólogo estava reconstruindo a origem de uma fonte termal. Ele descobriu ruínas greco-romanas no sudoeste da Turquia. O arqueólogo, Francisco D'Andrea, encontrou os restos de um templo, uma piscina e degraus que levavam a uma caverna. Quando ele estava escavando, ele viu pássaros voarem pela abertura da caverna e os pássaros caíam mortos. As colunas do templo tinham uma inscrição com uma dedicação aos deuses do submundo, Plutão e Corai. Corai, também chamada de Perséfone. Perséfone era a deusa grega da agricultura e governava o submundo com seu marido, Plutão, também conhecido como Hades. A entrada da caverna era vista como a porta para o inferno deles. A caverna estava na antiga Hierápolis grega. Agora é chamada de Pamukkale. Um general grego entregou a cidade a Roma em 133 a.C. A cidade, sob domínio romano, floresceu com templos e teatros nas fontes termais. Até o século IV depois de Cristo, o portão de Plutão foi um destino popular para pagãos. Peregrinos dormiam junto à caverna buscando visões e profecias. Os vapores das cavernas causavam alucinações. Descobriu-se que os vapores eram tóxicos. Os peregrinos podiam comprar pequenos pássaros e testar a toxicidade do ar. Eles colocavam pássaros na caverna, onde morriam rapidamente. Pessoas se agrupavam próximo à caverna de manhã, observando os sacerdotes nos degraus da entrada. Os sacerdotes então entravam na caverna com um touro. Um pouco depois eles saíam com o corpo morto do touro. Achava-se um milagre os sacerdotes sobreviverem na caverna, mas não os animais. Isso fazia com que os sacerdotes parecessem ter poderes divinos. O geógrafo e historiador grego Estrabo escreveu sobre esses sacrifícios. Ele escreveu: "Este espaço está cheio de um vapor tão nebuloso e denso que mal se pode ver o chão. Qualquer animal que entre lá dentro encontra a morte instantânea. Joguei pardais lá, e eles apenas suspiraram pela última vez e caíram." As pessoas pensavam que o vapor era o sopro de Síbaris, o cão de várias cabeças que guardava o submundo. O portão de Plutão foi destruído pelos cristãos no século VI depois de Cristo. Em 2013, arqueólogos encontraram uma estátua de mármore de 3 cabeças de Síbaris nas termas. Cerca de 5 anos depois, pesquisadores descobriram o que compõe o vapor mortal na caverna. É dióxido de carbono. Ao amanhecer, a concentração de dióxido de carbono teria sido forte o suficiente para matar animais e humanos. À medida que ficava mais quente ao longo do dia, o gás teria se dissipado. À noite, o gás se acumula no chão da caverna por ser mais pesado que o oxigênio. Os sacerdotes eram altos o suficiente para não morrer dos gases tóxicos ao levar touros à caverna. Hoje, Hierápolis Pamukkale é um patrimônio mundial da Unesco. É um destino turístico popular, juntamente com as fontes termais próximas e outras ruínas. 2. Caverna Aktunchilmukhnau, distrito de Cayo Belize. Belize é um país na América Central. Está situado na fronteira sul do México e ao norte da Guatemala. Em 1989, o cientista Tomás Miller estava no oeste de Belize, perto da cidade de São Ignácio. Ele estava estudando a formação de cavernas. Ele pulou em um rio na reserva natural da montanha Taper e nadou para uma caverna sem nome. A caverna era um labirinto de passagens e câmaras de calcário. Dentro dessas câmaras havia ossos e cerâmicas que davam uma visão sobre o povo maia. O povo maia acreditava que a caverna era uma entrada para seu submundo chamado Xabalabá. Xabalabá se traduz para lugar de medo. O Senhor da Morte vive lá, junto com monstros especializados em fome, dor e doença. O submundo tem rios de sangue e escorpiões venenosos.
Na mitologia maia, esses demônios foram derrotados pelos gêmeos heróis. 3. Os gêmeos heróis. O povo maia continuou a oferecer sacrifícios aos deuses para apaziguá-los, especialmente em tempos conturbados. A seca afetou os maias, especialmente por volta de 900 d.C. Eles usaram esta caverna para ofertar sacrifícios humanos ao deus maia da chuva. Depois que a caverna foi redescoberta por Thomas Miller, ela foi nomeada Acton Tunashil Muknal, ou ATM. O nome se traduz para Caverna do Sepulcro de Cristal em maia. O sepulcro é um túmulo ou lugar de sepultamento. A caverna recebeu esse nome por causa de um esqueleto que está no chão de uma das câmaras. Ela é conhecida como a Donzela de Cristal. Ela tinha cerca de 20 anos quando morreu. Seu esqueleto está de costas com o braço direito voltado para cima e dobrado 90 graus no cotovelo. Seu braço esquerdo está baixo. Ela tem 2 vértebras esmagadas de um único golpe nas costas. Ela é apenas um dos 7 esqueletos adultos dentro da caverna que morreram como um sacrifício humano. Há também esqueletos de 7 crianças que foram usadas como sacrifícios humanos. Um dos esqueletos adultos apresenta crânio rachado, indicando possível morte por golpe na cabeça. Ele tinha uma testa plana e dentes com buracos, o que diz aos arqueólogos que ele era da elite maia. Era muito na moda ter uma testa plana. Os maias achatavam suas testas ao prender uma tábua na testa de um bebê enquanto seu crânio ainda estava macio. Os maias de alta classe média incrustavam pedras preciosas nos dentes perfurados. Os maias decapitavam vítimas para sacrifícios humanos. Eles quebravam suas espinhas e retiravam seus corações pulsantes. O povo maia acreditava que quanto mais elite fosse o sacrifício humano, maiores seriam as chances de chamar a atenção do choque e parar a seca. A caverna possui salas de sacrifício e altares. Altares de caverna eram utilizados em cerimônias de água. Durante as cerimônias, os maias da classe alta se cortavam com pedras afiadas e coletavam seu sangue em potes. Também na caverna estão potes cerimoniais quebrados. Os maias quebravam os potes no final da cerimônia para libertar o espírito do pote. Hoje a caverna ATM atrai arqueólogos e turistas. As empresas de turismo orientam pessoas lá, pois o acesso não é fácil. Para chegar lá, é preciso cruzar a selva centro-americana, nadar até a caverna, caminhar 3 milhas em água profunda, escalar rochas escorregadias e passar por paredes de calcário. Mundo da música de Bob Mackey, em Kentucky Tree. O Mundo da Música de Bob Mackey é uma boate em Wilder, Kentucky, que também oferece tours de fantasmas. O clube tem uma história sombria com ligações ao ocultismo. No século XIX, o edifício era usado como um matadouro. No final do século XIX, o local atraiu adoradores satânicos que se reuniam no edifício abandonado uma vez que o matadouro foi fechado. O edifício foi um cassino nos anos 1930 e 40. O proprietário foi eventualmente expulso pela máfia. Novos donos tomaram posse e foram frequentemente presos por acusações de jogo nos anos 1950. Virou um Hard Rock Café. O Hard Rock Café fechou em janeiro de 1978 após múltiplos homicídios a tiros no local. Bob Mackey, cantor de música country, não desejava ter uma boate. Mas então ele se encantou pelo prédio de 2 andares de madeira. Ele nunca tinha estado no prédio antes, mas sentiu um déjà vu quando entrou nele. Ele e sua esposa, Janete, compraram o prédio em 1978. Desde o início, Janete sentiu que havia algo maligno dentro. Não muito tempo depois que compraram, um homem chamado Carlos Lawson apareceu. Ele mencionou que trabalhava no prédio e se propôs a ajudar, por isso foi contratado pelos Mackeys. Cal assegurou a Janete que não precisava temer os fantasmas, pois eram amigos. Mas isso não caiu bem com a Janete.
Pouco depois de comprarem o prédio, Janete, que estava grávida, foi atacada por uma força invisível. Ela estava varrendo o chão no salão principal. Uma escada que estava encostada na parede começou a tremer violentamente e ela ouviu alguém gritar. A escada estava caindo em sua direção quando Carl entrou na sala. Ele atirou do caminho justo antes da escada atingi-la. Janete estava abalada com a experiência. Carl contou a ela uma história perturbadora. Anos antes, ele viu uma jovem mulher no clube. Pensando estar sozinho no prédio, perguntou a ela o que fazia ali. Ela riu e disse que estava esperando Robert Randall voltar para buscá-la. Ela disse que seu nome era Joanna e Robert era seu noivo. Joanna disse que seu pai não gostava de Robert, então seu pai o matou. Joanna disse que cometeu suicídio porque não queria viver sem Robert. Carl disse a ela para sair. Mas Joanna disse que não iria a lugar algum até que Robert voltasse para buscá-la. E ao fazê-lo, o inferno se desencadearia. Carl foi chamar a polícia, mas quando ele se virou, Joanna havia desaparecido. Janete ficou chocada com a história. O nome verdadeiro do marido dela, Bob Mackey, é Roberto Randall Mackey. Bob é o apelido dele. Carl disse que sentiria o cheiro de rosas no prédio antes de algo ruim acontecer. Ele disse que Joanna não é má, mas há algo mal no prédio. Janete questionou Carl sobre seu retorno constante ao prédio. Ele disse que algo o mantinha preso. Ele afirmou que, por mais que tentasse se afastar, não conseguia. Carl pediu a Janete para não contar essas histórias para Bob, porque ele tinha medo de ser demitido. Um tempo depois, Janete foi atacada pela segunda vez. Ela estava enchendo um balde de água na cozinha. Subitamente, a água virou uma substância preta. Janete sentiu braços invisíveis sufocando-a e tentando empurrá-la para uma substância tipo alcatrão. Carl estava em outro cômodo, quando sentiu o aroma de rosas e percebeu que algo estava errado. Ele correu para a cozinha e salvou Janete. Nos dias seguintes, Carl viu copos sendo esmagados contra a parede e ele foi agarrado e jogado pelo ar. Carl disse que viu o fantasma de um homem com cabelos castanhos curtos partidos de lado e ele tinha olhos frios e penetrantes. Ele também tinha uma corda no pescoço. Certo dia, Carl, no porão, sentiu o aroma de rosas. Ele viu olhos vermelhos brilhantes no espelho e uma voz disse: "Saia daqui ou morra." No mesmo momento, Janete, que estava grávida, foi empurrada a escada abaixo por uma força invisível. Mas, felizmente, ela conseguiu se agarrar ao corrimão, salvando a si mesma e ao seu bebê. Um dia, um fantasma atrás do bar apareceu para Carl. Ele se apresentou como Buck Brady e disse a Carl para ir à sala de porcelana e quebrar o chão. A sala de porcelana, no porão, era preenchida por prateleiras com pratos antigos e utensílios de cozinha. Buck, o fantasma, disse a Carl que havia um poço maligno sob o chão e que era um portal de ida e volta para o inferno. Buck afirmou que deve ser selado para aprisionar espíritos malignos no Hades, onde devem estar. De repente, o fantasma desapareceu. Carl foi para o porão e quebrou o chão com uma picareta. Ele encontrou um buraco que parecia ter desabado. Ele achou um livro nos escombros. Era um diário e estava escrito: "Meu nome é Joanna e eu imploro que você me ajude. Eu sou uma prisioneira no inferno. Procure na sala de holofote." A sala de holofotes estava no andar de cima. No quarto, Carl encontrou o resto do diário. No diário de Joanna estava escrito que seu pai queria matar seu noivo, Robert. Joanna informou estar grávida de Robert e que planejavam fugir para Chicago. Porém, antes de partirem, o pai de Joanna assassinou Robert. O pai dela enterrou o corpo de Robert no poço do porão, preenchendo-o com concreto. Para se vingar do pai, Joanna o envenenou.
Enquanto ele estava morrendo, Joanna disse ao pai que ele iria apodrecer no inferno. Ele riu e disse que vendeu sua alma ao diabo pela imortalidade e que controlaria ela na morte. Enquanto Joanna assistia seu pai morrer, outra lança saiu dele e se apresentou como Alonzo Walling. Ele disse que havia entrado no corpo do pai de Joanna, assumiu o controle dele e o fez matar Robert. O fantasma de Alonzo disse a Joanna que queria fazer as mulheres grávidas sofrerem. Ele afirmou ter sacrificado a cabeça de uma mulher para Lúcifer, enterrando-a no poço. O nome dela era Pérola Noiva, e ela tinha 22 anos quando estava grávida. O pai era Scott Jackson, suposto membro de um grupo oculto, que realizava sacrifícios no mundo da música de Bob Mackie, logo após ser um matadouro. Em 1º de fevereiro de 1896, Pearl planejou encontrar-se com Jackson e seu colega de quarto, Alonzo Walling. Ela estava grávida de 5 meses na época. Jackson não queria ter um bebê, então tentou realizar um aborto ele mesmo. Ele usou produtos químicos e depois ferramentas odontológicas. Então ele e Walling decidiram matá-la. Dirigiram até um lugar afastado e decapitaram-na com instrumentos odontológicos. Um médico que examinou o corpo mais tarde determinou que ela estava viva quando foi decapitada por causa do respingo de sangue nas folhas. Ela foi achada a 2 quilômetros do matadouro. A cabeça dela nunca foi encontrada. Walling e Jackson foram condenados e enforcados em 1897. Eles se recusaram a dizer onde a cabeça acabou. Justo antes de ser enforcado, Walling ameaçou voltar e assombrar a área depois de sua morte. Carl temia que esses fantasmas quisessem atrair Bob ao porão para matá-lo. Em um esforço para salvar seu chefe, Carl se encontrou com um clarividente. Ela disse a ele para derramar água benta sobre o poço. Enquanto ele fazia isso, uma mão invisível tentou puxá-lo para longe do poço. Então ele viu uma bola de fogo subir do poço. Ele viu um demônio homem-cabra nas chamas e então desmaiou. Quando ele recuperou a consciência, o fantasma de Joanna apareceu para ele e disse que ele havia selado o poço. Por 1 ano depois disso, nada demoníaco aconteceu no prédio. Então, uma noite, Carl ouviu arranhões dentro das paredes, passos e batidas. Ele ouviu um tiro e então a valsa de aniversário tocou na jukebox. Mãos invisíveis começaram a estrangulá-lo. Carl saiu do prédio e foi a uma igreja para buscar mais água benta. Quando ele retornou à boate, encontrou um demônio de olhos vermelhos com fumaça ondulante ao seu redor. Ele tinha presas amarelas com saliva saindo de sua boca. Carl encarou seus olhos enquanto a água benta fervia. De repente, Carl foi possuído. Nesse ponto, Bob e Janete tinham vários funcionários que lhes disseram que todos haviam experimentado fenômenos estranhos e incomuns. Então Bob chamou seu amigo que conhecia um ministro. Após a ligação, o demônio que possuía Carl tentou afogá-lo na banheira para impedir um exorcismo. Enquanto a cabeça de Carl era mantida debaixo d'água por uma força invisível, Carl abriu os olhos e viu o rosto de Alonzo Walling, o espírito. Alonzo disse a ele: "Diga a esse pregador para se danar. Então se curve para Satanás ou morra." Carl disse: "Eu me curvo", enquanto engolia o que agora era sangue vermelho na banheira. Alonzo o deixou ir e Carl correu escada abaixo. Naquele momento, um reverendo e um ministro estavam na porta da frente. Eles estavam lá para realizar um exorcismo surpresa. Algumas vozes, através de Carl, declararam que não sairiam. Carl começou a tremer violentamente e uma voz dentro dele gritou: "Este corpo é meu." Carl então ficou de quatro e começou a rosnar ferozmente. As luzes piscaram e as portas bateram alto ao redor deles. O ministro derrubou Carl no chão, colocou a mão em sua cabeça e orou alto. Alonzo manifestou-se por Carl. Alonzo disse que a cabeça de Pearl estava sob o chão onde todos pisavam.
O ministro continuou gritando orações cada vez mais alto e ordenando que o demônio saísse. Subitamente, Carl desabou e o ambiente silenciou. Carl voltou a si e disse que sentiu um peso ser tirado dele. Ele correu para a sala de porcelana e viu que o poço estava selado novamente. Mas as assombrações não pararam. Mesmo hoje, os bancos de bar se movem sozinhos, as torneiras de água se abrem por si só e as portas se abrem sozinhas. Alguém zombou do fantasma e acabou desacordado no banheiro masculino. Quando os paramédicos chegaram, ele disse que o fantasma de Alonzo Allen o atacou. O homem processou Bob Mackey pelo ataque, mas foi dispensado. Sob orientação do advogado de Bob, uma placa foi afixada na entrada, alertando que o local é assombrado e a gerência não se responsabiliza. Hoje, Bob Mackey oferece tours paranormais e ostenta o título de boate mais assombrada da América. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, visite também nosso outro canal Criminosamente Listado. Possuímos acima de 325 vídeos com histórias reais de crimes peculiares. Encontre-o no youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast, Criminosamente Listado Presents into the Killing, sobre casos inicialmente não resolvidos que foram solucionados. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde ótimos podcasts são encontrados. Isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.